A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, é com muita alegria que estamos por começar mais uma de nossas pré-aulas. A pré-aula do currículo bíblico das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Nós estamos no terceiro trimestre do ano de 2025, estudando a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estamos sob a orientação do reverendo pastor José Gonçalves e veremos hoje a lição de número 4, lição prevista a ser aplicada na manhã de domingo do dia 27 de julho de 2025. Veremos hoje o tema, uma igreja cheia do Espírito Santo. Meus amados irmãos, antes de nós começarmos com os comentários, com os textos bíblicos, gostaríamos de pedir a você que, por gentileza, nos siga. Siga as redes da Assembleia de Deus Floresta. Nós estamos em todas as plataformas. Siga esse canal, deixe a sua curtida, seu nome, a cidade de onde você está nos assistindo. Entre também pelo link no nosso grupo de WhatsApp. Nós estamos ali engajando, trocando experiência da sala de aula da Escola Bíblica Dominical. Venha conosco e nos ajude nesse engajamento produtivo, orgânico, da proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Texto áureo. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Verdade prática. Uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Leitura bíblica em classe. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 24 ao versículo de número 31. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizestes o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho, Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus amados, é com muita alegria que estamos aqui recebendo o pastor Cairo, pastor de nossa congregação, lá no distrito de Humaitá, município de Mutum, uma de nossas congregações no estado de Minas Gerais. Meu amado pastor Cairo, muito obrigado por ter nos atendido tão gentilmente no nosso convite. Deixa, meu querido, sua saudação e as suas notas introdutórias, meu amado. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para mim é uma alegria mais uma vez estar participando dessa pré-aula, juntamente com os nossos superintendentes, o evangelista Jadson e o evangelista Rafael. Nós vamos perceber nessa lição que a igreja de Jerusalém, ela sofreu perseguições, tanto políticas como religiosas, porém, naquela situação que a igreja passava, ela não deixou de crescer, não deixou de florescer e estava sendo cheia do Espírito Santo. Há uma passagem bíblica que também eu me lembro, é de Êxodo, no capítulo de número 1, versículo 11 e 12, que vai nos dizer: E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros. Mas quanto mais os afligiam, quanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então nós percebemos que é na perseguição, é na aflição, é na provação que vem o crescimento para a sua igreja, que vem o crescimento para a vida do cristão. O evangelista irmão Rafael está aqui nos acompanhando mais uma vez. Sentimos a sua falta na gravação da última pré-aula. Meu amado irmão, deixe sua saudação e suas notas introdutórias, querido. Meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. A palavra-chave da nossa lição hoje é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Consolador amado, promessa do Pai,
aquele que motiva e impulsiona e capacita a igreja na obra que ela tem a realizar. Nós sabemos que Jesus Cristo é o Emanuel, Deus conosco. Jesus na terra era Deus do lado dos homens, mas o Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós. É por causa do Espírito Santo que você que é salvo em Cristo Jesus pode ser chamado de endereço de Deus na terra. É por causa do Espírito Santo que você não precisa temer o homem. Você pode e deve ter respeito pelo homem. Mas você não precisa temer o homem, não precisa temer o diabo, não precisa temer os anjos, não precisa temer os demônios. Porque o que é o homem, o que é o diabo, o que são os anjos, o que são os demônios? São criaturas. Mas se você é salvo em Cristo, quem está dentro de você não é criatura, é o Espírito Santo, Criador dos céus e da terra. Queridos irmãos, o que salta aos nossos olhos, visto o tema desta lição, uma igreja cheia do Espírito Santo, é o que pode ser encontrado na perícope do versículo de número 31 do capítulo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. A mesma expressão que nós podemos encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4. Essa expressão aponta para o sentido de que os crentes da era apostólica, o que não dizer nos primeiros anos da recém-inaugurada igreja, a igreja da cidade de Jerusalém, contavam com uma capacitação extraordinária do poder do Espírito Santo que estava os impelindo a proclamarem o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com autoridade e com ousadia. O capítulo de número 4 do livro de Atos dos Apóstolos nos traz aqui um relato muito claro da perseguição que a igreja estava sofrendo, visto que Pedro e João foram encarcerados e levados diante do Sinédrio, tendo em vista o milagre que o Senhor operara através da vida deles. E a igreja, então, se coloca a pedir a Deus em favor dos santos servos do Senhor e um milagre extraordinário acontece. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela há de apresentar marcas indeléveis que apontam a sua identidade, tão caracterizada pela presença do Espírito, que a capacita, que a molda e que a estimula a buscar a santidade e a presença de Deus. É uma igreja que vive em unidade de oração, versículo 24. É uma igreja que entende a soberania de Deus, versículo 28 da leitura bíblica em classe. É uma igreja que tem ousadia para pregar o evangelho, versículo 29. É uma igreja que busca sinais e maravilhas e prodígios, versículo número 30. E é uma igreja que compreende que a resposta de Deus é poderosa para compreendê-los e operar milagres extraordinários. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Ponto de número 1. Uma igreja perseverante. 1.1. Suporta o sofrimento, pastor Cairo. A igreja de Jerusalém, ela nos dá o exemplo de perseverança, persistência. Também podemos dizer resiliência. Eles tinham uma capacidade de suportar os dias maus, os dias difíceis. Por quê? Porque eram totalmente dependentes do Espírito Santo. Nós sabemos que a presença do Espírito Santo, ela não elimina as provas, as perseguições, as aflições que nós vamos passar, mas nos capacita a enfrentá-las, nos capacita a vencê-las. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, versículo 9, vai nos dizer: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E para encerrar, o versículo 10 vai dizer o seguinte: que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, vos confirmará, fortificará e fortalecerá. Evangelista Rafael. Por que a igreja perseverante suporta o sofrimento? Eu separei aqui 5 razões rapidamente. A primeira razão, porque o seu mestre sofreu. Se o mestre sofreu, os discípulos também sofrerão, porque não é o servo maior do que o seu Senhor. A segunda razão é porque o sofrimento é um meio para alcançarmos o céu. Atos 14, 22 diz claramente que por muitas tribulações nos importa herdar o reino de Deus. Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos para que eles não se esqueçam que o céu não é aqui. 2 Timóteo 2,12 nos diz que se com Cristo sofremos, com Ele também reinaremos. Não existe coroa sem cruz, não existe monte sem vale, não existe vitória sem luta e não existe a glória do céu sem passar pelos sofrimentos da terra.
A terceira razão é porque o sofrimento revela a autenticidade da nossa fé. É na hora da luta, do sofrimento, que você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A quarta razão é porque o sofrimento é passageiro. Romanos 8,18. As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nenhum prazer dessa terra vai compensar a perda do céu, mas 1 minuto no céu vai compensar todos os sofrimentos aqui dessa terra. E no céu você não vai estar 1 minuto, você vai estar toda a eternidade com o teu Senhor. Por fim, a quinta razão, porque a igreja perseverante suporta o sofrimento, é porque ela não está sozinha. Lembre-se sempre, vida cristã é felicidade, mas não é facilidade. Jesus não prometeu facilidade para ninguém. O que ele prometeu foi que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele se faz presente por meio do seu Espírito Santo. É evidente que o comentarista trabalha de maneira expositiva o texto de Atos, capítulo número 4. É imprescindível que nós venhamos lembrar que no capítulo de número 3, Pedro e João, especialmente Pedro, é usado de maneira muito tremenda quando ele, em nome de Jesus, levanta o coxo que estava à frente da Porta Formosa pedindo esmolas. E esse milagre causa como produto e resultado a glorificação ao nome do Senhor. Mas não só isso, uma perseguição, porque Pedro e João são lançados no cárcere por conta da pregação do Santo Evangelho. E como que a igreja poderia reagir, ou como a igreja reagiu diante dessa circunstância? A igreja, ela responde à perseguição com fé, oração e ousadia. Nós precisamos compreender que o comentarista apresenta aqui o versículo 3, que está nos apontando o momento em que eles foram presos, o versículo 17 e 18 do capítulo 4, que aponta a ordem que eles receberam para não falarem do nome de Jesus, e o versículo de número 8, que indica o porquê da ousadia do apóstolo Pedro. Pedro estava cheio do Espírito Santo. E não só cheio do Espírito Santo estava Pedro. A igreja também havia experimentado esta experiência. Em Atos dos Apóstolos 2,4, como já mencionei, a expressão bíblica é: e todos foram cheios do Espírito Santo. E por estarem cheios do Espírito Santo, a igreja daquele tempo reagiu com pontos específicos em relação ao sofrimento e à perseguição. Eles perseveravam na missão mesmo diante da oposição. Atos capítulo 4, versículo 1. E estando eles falando ao povo, não deixaram de pregar, não deixaram de anunciar. Eles confiaram na palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. Eles não se intimidaram diante das autoridades. Atos capítulo 4, versículo 8, vai nos dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo, com ousadia, falou da palavra de Deus. Eles eram dependentes da oração. Atos capítulo 4, versículo 23 a 24, eles permaneceram orando. E por fim, eles foram cheios do Espírito Santo por serem renovados pela presença de Deus. Uma igreja sofredora, ela há de responder com ousadia, com autoridade, pela impulsão que o Espírito Santo concederá a todo sofrimento e a toda perseguição. Ponto número 2. Uma igreja perseverante não negocia seus valores, pastor Cairo. A palavra, quando nos vai dizer, né? Foi essa a palavra deles, né? Julgai-vos se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Essa postura dos apóstolos nos ensina que quando as leis civis, elas confrontam as leis do reino dos céus, nós precisamos continuar sendo submissos à vontade de Deus, pois a vontade de Deus é maior e prevalece. E há até um pensamento que eu queria compartilhar com os irmãos sobre a reação dos apóstolos e a reação da igreja mediante a esse confronto, né? Poderíamos pensar que quando Pedro e João regressaram e contaram à igreja o que tinha acontecido, uma grande depressão poderia ter abatido toda a igreja, ao considerarem os problemas que eles tinham pela frente. Mas, ao contrário, nem sequer lhes passou pela cabeça, mas obedeceram ao Senhor e desobedeceram ao Sinédrio,
ao deixar de falar de Jesus, não deixando de falar de Jesus. Pelo contrário, vieram-lhes à mente grandes convicções, uma força através do Espírito Santo para continuarem levando a palavra de Deus e trazendo expansão e crescimento para a igreja. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, uma igreja perseverante não negocia seus valores, não abre mão da sua fé, não vende os seus princípios. Uma das marcas dos tempos de apostasia que ia caracterizar os últimos dias é justamente a inversão de valores. O que vem a ser isto? É quando alguém sabe o que é certo, mas prefere o que é errado, sendo capaz de trocar o que é certo pelo que é errado e chamar aquilo que é errado de certo. Mas os valores da igreja que ela não negocia são antagônicos ao mundo, são antilógicas da graça. Podemos dizer que o reino de Deus é de ponta cabeça. Eu cito algum destes valores que a igreja não abre mão. Aqui, no reino de Deus, para você ganhar, você tem que perder. Para você subir, você tem que descer. Para você crescer, você tem que diminuir. Para você se exaltar, você tem que se humilhar. No reino de Deus, servir é melhor do que ser servido. Dar é melhor do que receber. E os últimos é que serão os primeiros. No reino de Deus, mais importante é obedecer a Deus do que aos homens, tal como está em Atos 5:29. E destes valores, a igreja não abre mão. Estes princípios, a igreja não negocia. Queridos, a existência da igreja é caracterizada por ela ser defensora de princípios ou pressupostos éticos, morais e espirituais. E o que nós encontramos na igreja de Jerusalém, diante da pressão que eles estavam sofrendo, visto que Pedro e João, uma das colunas da igreja, estavam encarcerados por conta da pregação do evangelho, apresenta-nos uma saída importante e interessante que precisamos tomar, visto a perseguição que a igreja enfrenta hoje. É insuperável nós concluirmos que o cristianismo e os cristãos são objeto de perseguição em todo o mundo. Sem sombra de dúvidas, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Perseguida, inclusive, em alguns contextos políticos, por países, por governos e por instituições governamentais. Portanto, quando a igreja começa a pregar o evangelho genuíno, a consequência disso é que a pregação da igreja irá confrontar o sistema. E o sistema, sem sombra de dúvidas, irá reagir. Uma igreja que não negocia e que é perseverante não negociando os seus valores, à luz de Atos 4:1-3, permanece firme mesmo sob pressão. Os sacerdotes chegaram enquanto Pedro e João estavam pregando. E pregando que estavam, continuaram pregando. A pressão começa quando a igreja de Cristo incomoda o sistema. Todas as vezes que a pregação da igreja for colmatada aos interesses do sistema mundano e secular e não incomodar mais esse sistema mundano, é sinal que a igreja está se vendendo e está se moldando aos interesses mundanos. A igreja entende que o valor e o conteúdo de sua mensagem é inegociável. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro deixa claro, Jesus é o único caminho. Uma igreja que não negocia seus valores é uma igreja que não se intimida diante das ameaças. Atos capítulo 4, versículos 18-20. Chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores, mesmo se é justo diante de Deus obedecer a vocês ou a Deus. Mesmo diante de uma ordem oficial, eles permaneceram firmes na pregação do evangelho. Uma igreja que não negocia os seus valores, enfrenta a oposição com ousadia. Atos capítulo 4, versículo 13. Vendo a ousadia de Pedro e João. E uma igreja que não negocia os seus valores, ela não negocia para receber vantagens. Irmãos, preguemos com ousadia a palavra de Deus, não negociando nossos princípios e nossos valores. As portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Ponto de número 3.
Pastor Cairo, uma igreja perseverante está convicta em sua fé. Essa postura convicta, ela evidencia que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não apenas crê, mas ela vive fielmente tudo aquilo que ela crê, mesmo estando sob pressão, sob oposição, sob perseguição, vendo até mártires, como aconteceu na igreja primitiva, né? Então, essa convicção nós precisamos mantê-la, uma identidade, como no subtópico passado a gente acabou de dizer, não negociar os valores, manter nossa identidade cristã. Há 3 jovens na Bíblia que no livro de Daniel nos faz menção, Ananias, Misael e Azarias, ou também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham convicção da sua fé, eles não negociaram seus valores e não adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia feito. A sentença foi serem lançados na fornalha ardente de fogo. Todos nós conhecemos a história e sabemos que eles foram guardados naquela fornalha ardente, assim como Daniel também depois na cova dos leões. Então mantenha a sua convicção, mantenha a sua identidade, mantenha a sua integridade e sinceridade diante de Deus, porque fiel é aquele que nos guarda e garante a vitória. Evangelista Rafael. Meus irmãos, fé é convicção, é certeza, é firme confiança. Hebreus 11:1 nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é prova daquilo que não se vê. Quem tem fé não precisa ver para crer. Ele crê mesmo sem ver, porque nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. Uma igreja perseverante, ela tem convicção daquilo que ela acredita, independente do que venha acontecer. Esta igreja, ela continua olhando para o alto, de onde vem o seu socorro. Ela continua olhando para frente, porque a vida cristã não tem espelho retrovisor. Continue olhando para frente. Ela continua olhando para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esquecendo das coisas que para trás ficam. Ela continua olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se nós fôssemos fazer um contraste entre a incredulidade e a fé, poderíamos olhar para o texto de Mateus 14:22, quando Pedro pediu para ir ao encontro de Jesus andando por cima das águas. Enquanto ele olhava para Jesus e não desviava o olhar, ele andou sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para a tempestade, ele começou a afundar. Então aí fica claro o que é incredulidade e o que é fé. O que é fé? É você olhar para Jesus e não olhar para a tempestade. E o que é incredulidade? É quando você começa a olhar para a tempestade e deixa de olhar para Jesus. Portanto, querido, não desvie o seu olhar, não perca a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Convicção é a capacidade de crer em algo ou em alguém de maneira inabalável. Eu repito, convicção é a capacidade de crer em algo ou em alguém de maneira inabalável. E o capítulo número 4 de Atos dos Apóstolos nos traz uma clássica e verdadeira lição de que não só a liderança da igreja primitiva, no caso aqui apontamos os apóstolos Pedro e João, como também toda a igreja, tinham esta convicção na pessoa de Jesus Cristo. Tinham esta convicção na mensagem em que eles pregavam. Portanto, o que nós podemos concluir com isto é que uma igreja com convicção na verdade do Evangelho tem essa convicção como a base de sua perseverança cristã. A igreja tinha a convicção na mensagem do Evangelho, mesmo sabendo, Atos capítulo 4, versículo número 2, que a pregação lhes causaria dano e dificuldades. Pedro e João não retrocederam. Eles sabiam do poder e do conteúdo daquilo que eles estavam pregando. Eles tinham convicção na pessoa de Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículos 10 e 12. Este Jesus é a pedra que vocês rejeitaram. Ou seja, não há espaço para relativismo ou sincretismo religioso. Só Jesus salva. Só Jesus cura. Só Jesus batiza com o Espírito Santo. E em breve voltará para buscar a sua igreja. A convicção na mensagem, a convicção em Cristo Jesus, provocou e gerou na igreja como resultado ousadia. Capítulo 4, versículo 13 de Atos dos Apóstolos. Ao verem a ousadia de Pedro, ou seja, a coragem dos apóstolos nasce de uma convicção inabalável no poder maravilhoso do nome de Jesus.
Quando a igreja vive o que prega, até o inimigo reconhece que ela de fato teve uma experiência genuína com Jesus. A convicção daquela igreja, demonstrada nos caracteres aqui de Atos, capítulo número 4, nos informa que esta convicção foi a causa deles resistirem à imposição humana. Atos capítulo 4, versículos 18 e 20. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo diante de Deus obedecer a vocês e não a Deus. A fé deles estava firmemente ancorada em Deus, não na aprovação religiosa, muito menos na popularidade. A convicção de Pedro e João inspirou a perseverança comunitária. Atos capítulo 4, versículos 23 e 24. Levantaram juntos a voz a Deus em oração. A convicção dos líderes contagiou toda a igreja, e uma igreja convicta torna-se insuperável e inabalável. Ponto de número 2. Uma igreja que ora com poder. Ponto 1. Orando com propósito, pastor Cairo. Eu destaquei alguns pontos importantes na oração. É importante, quando orarmos a Deus, lembrarmos que, assim como diz em Mateus no capítulo 7 e o versículo 8, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Porém, nós precisamos adentrar a Deus em oração, em primeiro plano, adorando, exaltando, magnificando a Deus na beleza da sua santidade. Em segundo lugar, na oração, nós precisamos, em humildade, reconhecer a nossa total dependência, reconhecer os nossos pecados e pedir perdão ao Pai. Em terceiro lugar, nós precisamos agradecê-lo, ser grato, assim como apenas daqueles 10 leprosos voltaram para agradecer. E em último plano na oração, vamos pedir, porque a Bíblia vai dizer: pedi, dar-se-vos-á. Jeremias 33, verso 3 vai dizer: clamas a mim e responder-te-ei. O Senhor, ele já sabe as nossas necessidades, mas como um bom filho, nós também precisamos agradar o coração do Pai, adorando a Ele, reconhecendo os nossos erros e já agradecendo por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Uma igreja precisa orar com propósito, com fé. A igreja primitiva orava com propósito, orava com fé, e eles vivenciaram os sinais e os milagres. Há um exemplo bíblico de uma oração respondida e atendida que me chama muita atenção, é de 1 Crônicas, no capítulo número 4, versículo 9, na nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer assim: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs o nome dele de Jabes porque ele havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E aí a Bíblia vai dizer: e Deus atendeu a sua oração. Ele orou com propósito, orou com fé, eu tenho toda a certeza. É por isso que a Bíblia afirma que Deus ouviu sua oração. Evangelista irmão Rafael. A igreja primitiva, mais de uma vez, ela foi intimidada, ameaçada pelo Supremo Tribunal Judaico, o chamado Sinédrio. Mas ao invés da igreja recuar, retroceder, eles oraram com um propósito, conforme a nossa leitura bíblica em classe, pedindo a Deus ousadia, poder, unção para transmitir a sua palavra. A oração foi ouvida, o texto diz, Atos 4,31, que o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo, e a evidência ali não foi falar em línguas, foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Oração, contar para Deus e contar com Deus. Quando a igreja é firme no propósito da oração, ela não troca o propósito pela proposta, porque o pecado nos afasta da oração, mas a oração nos ajuda a afastar do pecado. A oração é o meio pelo qual se conecta a fraqueza do homem com a força de Deus. A oração é o meio que se conecta a impotência humana com a onipotência divina. A oração, ela tem um propósito. Ela é a estrada que nos tira do natural para o sobrenatural. Ela é o caminho que nos tira do ordinário para o extraordinário. Queridos, a oração da igreja primitiva não era uma oração pautada em egoísmo, vaidade e em superficialidades.
pelo conteúdo da oração, pela intensidade que a Bíblia nos declara, em que eles falavam com Deus de maneira coletiva, nos demonstra como eles estavam imbuídos de um sentimento genuíno de proclamarem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo como foco central de suas vidas. E dentro desse contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, a partir do versículo número 23, nós vemos primeiro que a igreja orava com unidade. É o que nós trataremos no próximo ponto. A igreja orava reconhecendo quem Deus é. Toda oração com propósito começa com adoração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Todo indivíduo, todo crente, todo salvo que tem uma vida de oração, um devocional mergulhado na oração, há de começar o seu propósito de oração adorando a Deus e reconhecendo a sua divindade. Atos 4, versículo 24. Ó soberano Senhor, tu fizestes o céu. A oração com propósito é uma oração pautada na palavra. Quer ter uma vida de vitória? Ore a palavra, cante a palavra, pregue a palavra, viva a palavra. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca de teu servo Davi. Eles estão mencionando textos da Bíblia Sagrada em sua oração, ou seja, não era uma oração de forma solta. Eles estavam pautados em promessas proféticas e bíblicas. Eles oravam com entendimento, reconhecendo a realidade. Em oração falavam de Herodes, de Pilatos, do fato de Jesus Cristo ter morrido e da maneira como Jesus enfrentou a cruz. E eles oravam com ousadia, entendendo a sua missão. Versículo número 29 e 30. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra com ousadia. Ou seja, o foco não era tão somente o livramento, o foco não era tão somente receber. O que nós percebemos hoje na igreja dos nossos tempos é essa contaminação por esse consumismo sem propósito, onde nós oramos sempre pedindo a Deus mais e mais. Eles oravam a Deus entendendo a sua missão. O Senhor nos capacita para a pregação do Evangelho. E por fim, Deus responde com poder. Versículo número 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Ponto de número 2, pastor Cairo, orando em unidade. Em João 17, dos versículos 1 ao versículo 26, Jesus ora pelos discípulos e Jesus ora pela unidade da igreja. E nós bem sabemos, principalmente nós que pastoreamos, que não existe crescimento na igreja local, nem mesmo nos conjuntos, se não houver unidade, porque a unidade é a base. E para que haja unidade, a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo, fervorosa em oração, fervorosa no Espírito Santo. A igreja primitiva, a igreja de Atos, ela nos dá e nos deu esse exemplo. Portanto, em Atos 4, nos versículos finais, vai nos mostrar que ninguém passava necessidade de nada, porque era uma só comunhão, um só pensamento, eles vendiam as suas herdades e o seu preço eles colocavam aos pés dos apóstolos e distribuíam entre si, segundo a necessidade de cada um. A igreja de Atos nos dá o exemplo de uma verdadeira unidade. E se nós quisermos ver as nossas igrejas crescerem, vamos promover a unidade, fora o egoísmo, e buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Evangelista Rafael. A igreja primitiva era uma igreja de oração. Atos 1,14, aqueles quase 120 oravam unânimes enquanto aguardavam o Espírito Santo. Atos 2,1 diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar em concordância, organizados em um único propósito de oração. Atos 4,24, que é o foco da nossa lição, eles levantam a voz unidos, unânimes em oração. Podemos dizer que numa experiência secundária com o Espírito Santo, numa unidade de oração, eles foram cheios mais uma vez, eles foram cheios novamente, eles foram mais cheios, porque começaram então a anunciar com ousadia a palavra do Senhor. Efésios 5,18, Paulo dá um conselho: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E encher ali no conselho paulino é algo constante, é algo diário, porque você é cheio uma vez que você é batizado com o Espírito Santo e como evidência você fala em línguas estranhas, ali você foi cheio. Mas se você continuar orando, se você continuar buscando, você pode ser cada dia
mais cheio da presença do Senhor. É semelhante a uma bola de aniversário, que você assopra uma única vez e o interior dela fica cheio de ar. Mas se você der uma segunda soprada, o que está cheio fica mais cheio. E se você der uma terceira soprada, o que está cheio fica mais cheio. É isso o que Deus quer fazer em nossas vidas. Você foi cheio uma vez que foi batizado no Espírito Santo. Mas se você continuar buscando, você pode ser cada dia mais cheio da presença do Senhor. A experiência da oração, na perspectiva coletiva que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nada mais é do que a continuidade daquilo que eles estavam experimentando como característica da identidade daquela igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A Bíblia nos diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Essa expressão aponta muito mais para uma localização geográfica, mas diz respeito ao propósito que eles compreenderam, não ser só de um, ser de dois, mas ser o propósito de todos. Uma igreja que ora em unidade é uma igreja que compreende que essa unidade nasce desse sofrimento mútuo, porque a oração coletiva aqui ela é destacada a partir de Atos capítulo número 4, versículo 23. Ou seja, uma vez que Pedro e João voltaram soltos da prisão, eles começaram então esse fervor de oração. Ou seja, a unidade da igreja em oração começa quando ela compartilha suas alegrias e os seus sofrimentos. É o conselho paulino: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com aqueles que choram. Eles então entenderam que orando junto, eles poderiam superar as aflições também junto. A oração exalta. Uma oração em unidade exalta a soberania de Deus. Atos capítulo 4, versículo 24. Antes de pedir qualquer coisa, eles adoraram e glorificaram o nome do Senhor. Uma oração em unidade. É uma oração que compreende que nós, enquanto indivíduos, pertencemos a um todo. E enquanto pertencentes a um todo, estamos imbuídos de uma mesma missão. Atos capítulo 29, 4 versículos 29 e 30, eles entendem que precisam serem capacitados para pregarem o evangelho. Eles não estão orando por vingança. Eles não estão orando só por segurança. Eles estão orando pedindo ao Senhor: capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra com toda ousadia. Uma oração em unidade. Escreva isso. Move o céu e transforma a terra. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Oh, glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orando fundamentados na palavra de Deus, pastor Cairo. Sabemos que a palavra de Deus é a nossa base. É o manual de regra, fé e prática para o cristão. Podemos lembrar do que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, e o versículo 12 vai nos dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e aptas para discernir os pensamentos e intenções do coração. Um amante da palavra, ele ora. E quem ora também é amante da palavra, porque através da oração nós alcançamos a intimidade com Deus. E através da sua palavra nós temos a certeza da voz de Deus, daquilo que o Senhor quer para a igreja. Vamos continuar orando e também a cada dia mais estando fundamentados sobre a rocha que é Cristo e a sua palavra. Evangelista Rafael. Um dos princípios para a oração eficaz é orar baseado na palavra de Deus. Atos 4:25, texto em análise nesta lição. A igreja orou citando palavras do salmista no Antigo Testamento. Eles foram atendidos. Por quê? Porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. A própria palavra de Deus nos ensina a orar. São muitos os benefícios da palavra do Senhor. Eu cito alguns. A palavra nos cura. Salmo 107, verso 20. Enviou sua palavra e nos sarou. A palavra nos ilumina. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra gera em nós temor. Abacuque 3, verso 2. Ouvi a tua palavra e temi. A palavra nos alimenta, Mateus 4, verso 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
A palavra nos limpa. João 15, verso 13, Jesus diz aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra. A palavra nos santifica. João 17, 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por fim, a palavra gera em nós fé. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. E além de tudo isso, a palavra de Deus também nos ordena e nos ensina a orar eficazmente. Eu repito, ore a palavra, pregue a palavra, vive a palavra. Orar a palavra nos apresenta que a palavra é o alicerce de uma oração eficaz. Eles citam aqui o Salmo de número 2. Eles entendem que tudo o que estava acontecendo já estava predito e previsto nas Escrituras. Eles não estão orando aqui, queridos, baseados nas suas emoções. Eles não estão aqui orando inflamados pelas paixões ou pelas causas emocionais momentâneas que vão e que passam. Eles estão fundamentados na palavra. A palavra revela o contexto espiritual dos acontecimentos. Atos capítulo 4, versículo 27 e 18. É a palavra que traz luz. E por compreenderem à luz da palavra o que estava acontecendo, eles entendem que a perseguição não é apenas social ou política. A perseguição aqui faz parte de um plano de Deus. Porque perseguido que foram, eles saíram anunciando e pregando a palavra de Deus. Uma igreja que ora a palavra é uma igreja que, pela palavra de Deus, tem a capacidade de discernir o tempo, o momento e a circunstância que está passando. Quando nós oramos baseados na palavra, nós temos a capacidade de enxergar os acontecimentos pelos olhos espirituais, vendo o que está acontecendo como Deus está vendo. A palavra direciona a oração para o propósito certo. Atos capítulo 24, versículo 29 e 30. Eles estão orando pedindo capacitação espiritual. Em vez de pedirem por questões tão frívolas ou por proteção, em vez de pedirem por coisas que eles sabiam que eram efêmeras e passageiras, eles estão pedindo fogo do alto para inflamarem o mundo pela unção do Espírito Santo de Deus. A palavra, quem ora pela palavra, prepara o coração para receber o agir de Deus. Uma oração fundamentada na palavra abre espaço para o mover do Espírito Santo. Quando oramos a palavra, quando somos direcionados a orar por aquilo que a Bíblia nos ensina, da maneira como qual e pelos propósitos pelos quais a Bíblia nos ensina a orar, nós deixamos nossos egoísmos de lado. As nossas prioridades são revertidas segundo a vontade de Deus, e a consequência imediata disso é que o Espírito de Deus age. A palavra e o Espírito andam juntos. E onde a verdade orada com fé, a manifestação do poder e da glória de Deus. Ponto de número 3. Nós já estamos caminhando para a conclusão dessa lição. E você ainda não se inscreveu nas redes da Assembleia de Deus Floresta. Você ainda não acessou aqui o link do WhatsApp para entrar no nosso grupo. Venha conosco, curta, deixa o seu nome, a cidade, a igreja, o nome do seu pastor de onde você está nos assistindo. Ponto de número 3. Uma igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar oposição ao evangelho, pastor Cairo. Nós bem entendemos que a ousadia não era produto de uma autoconfiança, mas sim de serem totalmente revestidos e cheios do poder de Deus. Se a igreja não estivesse totalmente revestida em ousadia, ao verem Pedro sendo martirizado, ao verem Tiago sendo morto à espada e tantos que foram perseguidos e presos, a igreja ela não cresceria, a igreja não avançaria, mas nós percebemos que não era fruto da sua própria ousadia, da sua própria vontade, mas sim do Espírito Santo, que o próprio Jesus que dava crescimento à sua igreja. Em Efésios, no capítulo 3, e o versículo 12, vai nos dizer, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. É apenas o Espírito Santo que nos dará essa ousadia, essa intrepidez e esse crescimento à igreja, por mais que passe por tribulações. Evangelista Rafael. 2 Timóteo 3,12, citado nesse ponto.
Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A igreja, ela sofre perseguição, mas pela fé ela vê Deus em ação. A igreja enfrenta oposição, mas ela vence quando ela está em comunhão. A igreja enfrenta competição, mas ela avança com a cooperação do Espírito Santo. A igreja enfrenta a dor, mas ela continua, porque ela tem o Espírito Santo, Consolador, aquele que consola na dor. E este Espírito Santo nos aproxima do Criador e nos ajuda a ser vencedor. A igreja enfrenta rivalidade, mas ela prevalece quando existe unidade com Deus e com os irmãos. O Salmo da União nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o salmista termina dizendo: porque ali onde há união, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. A ousadia no contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, não pode ser tida como arrogância ou imprudência, mas como uma coragem que tem como fonte o coração do próprio Deus. A ousadia é uma manifestação que nós devemos ter, assim como essa igreja teve, diante da oposição. A oposição virá quando o evangelho for pregado com verdade. Duas consequências imediatas de uma pregação influenciada pela ousadia que o Espírito Santo nos promove. Quais sejam? Primeiro, conversão de almas, operação de milagres e manifestação do poder de Deus. Segundo, oposição, porque o evangelho será pregado com verdade e com ousadia. A mensagem de Cristo pregada com ousadia, com diligência e com sinceridade incomoda sistemas religiosos e políticos. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, os prenderam, porque ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Não devemos nos surpreender com a oposição. A ousadia vem do Espírito Santo, não da força humana. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, a ousadia que Pedro teve para estar ali diante daqueles 70 juízes, não veio dele ou da sua personalidade tão somente. Veio da dependência que ele tinha do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que o impeliu. Nós precisamos ser naturalmente ousados, desenvolver essa capacidade em nós, mas sem, contudo, negligenciarmos a presença do Espírito Santo que nos faz ser ousados na medida e da maneira correta. A ousadia declara a verdade sem medo e sem consequência. Pedro declara abertamente, Atos capítulo 4, versículo 10 e 12, que Jesus é o único Salvador. A ousadia bíblica fala a verdade com amor, mas sem diluir o conteúdo sincero de sua declaração. A ousadia, ela é reconhecida até pelos inimigos. Vendo a ousadia de Pedro, eles perceberam que algo diferente estava na vida daqueles dois homens. Era a unção do Espírito Santo, que dava a eles graça, autoridade, coragem e ousadia para proclamarem a palavra de Deus. A ousadia escolhe obedecer. A ousadia vinda do Espírito Santo sempre nos levará a escolher a Deus e não aos homens. Mas Pedro e João responderam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E por fim, a oração é a chave para ter uma ousadia do Espírito Santo. Ponto número 2. Ousadia no exercício dos dons espirituais, pastor Cairo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, vai nos dar um conselho da seguinte forma. O apóstolo Paulo nos diz: assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Então nós bem sabemos que esse presente de Deus, essa dádiva, que são os dons espirituais, eles são dados para edificação, para crescimento da igreja. E nós precisamos estar cheios e buscar a cada dia mais. A palavra nos deixa bem clara, nos mostrando quais são esses dons que nós podemos alcançar, conforme está em 1 Coríntios 12, e o versículo 8 a seguir vai dizer que um é dado a palavra da sabedoria,
a outro a ciência, outro a fé, ou outros dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. Um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente como quer. E a nossa vida também, ela precisa, além dos dons espirituais, estar atrelada aos frutos do Espírito, conforme Gálatas no capítulo 5 vai dizer no versículo 22, que os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, nós temos que ter carisma, mas temos que também ter caráter, uma vida de bons testemunhos e também uma vida cheia do Espírito Santo e com os dons espirituais. Evangelista Rafael. Os dons não são essenciais à salvação, mas eles tornam mais eficiente a pregação da salvação. A eficiência no testemunho da igreja depende da suficiência do Espírito Santo. Paulo passou 1 Coríntios capítulo 12 inteiro falando sobre os dons. E no final, no último versículo 31, ele finaliza dizendo: procurai com zelo os melhores dons, e eu lhes mostrarei um caminho mais excelente. O caminho mais excelente que os dons é o amor. Por isso que em seguida, ele vai iniciar o capítulo 13 inteiro da carta, falando sobre o amor. O amor é primordial, o amor é essencial, mas nem por isso nós devemos desprezar ou negligenciar os dons. Pelo contrário, a palavra de Deus nos incentiva a procurar, a buscar com zelo os melhores dons. Dons estes que podem ser divididos em 3 categorias. Dons de poder. Primeiro, quando há dons de poder, o impossível se torna realidade. O poder ilimitado de Deus se manifesta de forma visível. Estes são os dons de curar, a operação de maravilhas e o dom sobrenatural da fé. Uma segunda categoria seriam os dons verbais ou de expressão, assim chamados porque tem a ver com a língua, com o falar. Estes são a variedade de língua, a interpretação de língua e a profecia. E a terceira categoria seria dons de revelação ou de saber. Quando estes dons se manifestam, um conhecimento sobrenatural dado por Deus se manifesta. Conhecimento este que o homem, de forma natural, não poderia obter. Estes são palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e discernimento de espírito. Estes dons espirituais manifestam a capacidade e o poder de Deus no meio da igreja e tornam mais eficaz a pregação do evangelho. Queridos irmãos, o exercício dos dons espirituais é uma marca da igreja primitiva. E assembleanos pentecostais clássicos que somos, nós jamais renunciaremos a essa característica que tanto nos identifica. As Assembleias de Deus no Brasil têm como marca indelével de sua identidade o fato dos crentes serem cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, tendo como evidência o falar em novas línguas. E a partir daí, e não só aí, manifestarmos também os dons espirituais, elencados na carta que Paulo escreve aos Coríntios. É uma marca desse pentecostalismo bíblico, clássico e genuíno. O que nós podemos encontrar nessa igreja é que os dons espirituais foram manifestos na igreja em Jerusalém porque eles foram ousados. Pedro, em Atos 3, deixa claro para o coxo à porta formosa: olhe para mim. Fitando os olhos nele, Pedro disse: olhe para mim. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levanta. Não bastasse a declaração ousada, Pedro pega na sua mão e o levanta. E a glória de Deus se manifesta em um milagre extraordinário. O dom de cura é exercido com ousadia e fé. Como eu já disse aqui em outras ocasiões, eu sou cadeirante. Sofri um acidente de moto já há 19 anos, isso no ano de 2007. E desde então ando com a ajuda de cadeira de rodas. Mas tenho experimentado, em algumas ocasiões, que mesmo estando numa cadeira de rodas, já orei por pessoas e Jesus curou. Porque o poder não está no quem prega ou no quem fala do poder do nome de Jesus. O poder está no nome maravilhoso de Jesus. Essa ousadia para operar nos dons espirituais
é manifesta e vem do enchimento do Espírito Santo. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Pedro só consegue exercer os dons espirituais e proclamar com autoridade o santo evangelho de Cristo porque está cheio do Espírito Santo. Os dons são exercidos para glorificar Jesus, não o homem. Atos 4:10. Este homem está curado diante de vocês por meio de Jesus Cristo, o Nazareno. Pedro não toma glória para si. Pedro exerce o dom espiritual na chancela do poderoso nome de Jesus, mas dá a glória ao nome de Jesus. O propósito dos dons não é revelar quem opera neles, mas revelar o poder maravilhoso do nome de Jesus. O dom não glorifica quem o exerce, o dom glorifica o nome glorioso de Jesus. Uma igreja que opera em dons é uma igreja que terá eficácia na revelação e na manifestação do poder de Deus. Atos 4:31. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ousadia na exposição da palavra, pastor Cairo. Continue pregando, pregue a tempo e a fora de tempo, pregue através da sua vida, através do seu testemunho, através da exposição da palavra, mas continue pregando, e é o Espírito Santo que lhe dará essa ousadia. Eles foram cheios, a igreja de Jerusalém, eles foram cheios para continuarem na expansão do evangelho. O apóstolo Paulo era cheio para continuar a expansão do evangelho aos gentios. Portanto, ele vai dizer no versículo 19 de Efésios 6, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho. O que nós pregamos não é um conto de fadas, não é uma fábula, não é uma história qualquer, é a palavra de Deus, que é o poder de Deus, é o evangelho genuíno e verdadeiro. Então nós temos que continuar tendo essa ousadia, sendo cheios do Espírito Santo e pregando em todos os momentos, por mais que venhamos ter, alguma consequência quanto a isso, mas preguemos a todo tempo o evangelho de Cristo. Evangelista Rafael. Aquele que prega, ensina ou expõe a palavra de Deus deve buscar do Senhor ousadia, unção do Espírito Santo para poder fazê-lo com eficiência. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou. Em Lucas 4,18, ele lê no rolo do profeta Isaías: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Atos 10,38 confirma, dizendo que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Meus irmãos, podemos afirmar com toda a certeza, a unção de Deus, ela faz toda a diferença. Que a nossa oração seja: Senhor, unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. O conselho que está em Eclesiastes 9,8 para nós é: em todo tempo seja alva a tua veste e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Isso é uma linguagem figurada da Bíblia, porque veste alva fala de santidade e óleo sobre a cabeça fala de unção. Então a palavra de Deus está nos dizendo: em todo tempo seja santo e que nunca falte a unção de Deus sobre a sua cabeça, porque com esta unção você vai poder anunciar com ousadia a palavra do Senhor. Pastor Moncairo, muito obrigado por mais uma participação. Recebemos aqui a ótima notícia que ele vai colaborar conosco pelo menos em 3 aulas, tá? E palavra dada é palavra cumprida. Meu querido, muito obrigado por seu atendimento e em nome de Jesus, deixe a sua saudação final para a glória de Jesus. A igreja de Atos, ela não foi perfeita, mas ela foi cheia. E isso foi o bastante para que ela pudesse continuar crescendo, se expandindo, levando o nome de Jesus a todas as nações. Nós somos pessoas diferentes, congregamos, Somos pessoas diferentes, porém, estamos no mesmo objetivo. E o nosso objetivo é rumo a uma coroa incorruptível de glória e é anunciar essa verdade do Evangelho para que muitas pessoas também possam se converter, possam entregar a vida a Cristo e alcançarem a salvação. E eu deixo uma pergunta para todos vocês, ouvintes: o que te faz permanecer fiel, firme, mesmo em situações difíceis?
Nós fazemos essa pergunta e a resposta já é clara. É estar cheios do Espírito Santo. E assim nós vamos continuar progredindo como verdadeiros cristãos e como igreja. Glória a Deus. Evangelista Rafael, meu amigo, muito obrigado por mais uma colaboração. Sua saudação final, meu querido. Meus irmãos, a igreja ela deve ser cheia do Espírito Santo por 3 razões. Primeiro, porque cheio significa completo, e completo significa que não tem mais espaço. Uma igreja cheia do Espírito, um crente cheio do Espírito, não tem espaço para fofoca, para inveja, para orgulho, para mentira, para hipocrisia e etc. A segunda razão, porque cheio significa firmeza. Se você colocar 2 copos, um cheio de água, copos plásticos, um cheio de água e o outro vazio, se você soprar, o vazio vai cair, mas o cheio vai permanecer firme. E assim o crente e a igreja. O vento da luta sopra, mas a igreja que está cheia do Espírito Santo, ela permanece firme diante do Senhor. E por fim, a igreja precisa ser cheia para que ela seja eficaz na sua missão neste mundo, que é pregar o evangelho a toda criatura. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante, que não negocia sua fé. Uma igreja convicta, firme na verdade do evangelho de Cristo. É uma igreja que ora com propósito, em unidade e fundamentada na palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja ousada, que enfrenta a oposição com fé e coragem. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que atua no poder do nome de Jesus, no exercício dos dons espirituais. Uma igreja cheia do Espírito Santo não foge da oposição. Ela avança com oração, palavra, poder e ousadia. Queremos agradecer a sua atenção, a sua audiência. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua igreja, a sua família, em nome de Jesus. Amém.